Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Eu gosto demais de pregar aqui que ouve esse eu. Eu. Sejam bem-vindos, pode se sentar. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Eu tenho certeza que você trouxe a sua Bíblia, não é verdade? Sim ou não? Tô com essa certeza. Não vou nem pedir para levantar para não passar vergonha do lado aí. Mas se não, você já vai ali, meu filho, compre sua Bíblia, que celular você tem. Tem que ter Bíblia também na mão, ainda mais no retiro, tá bom? Mulheres que eu já estou vendo aqui, ninguém vai te expulsar, mas o lugar de vocês é lá embaixo, que tem lugarzinho para vocês lá embaixo, tá bom? Mas não é te expulsando, não é te expulsando, tá? Fique à vontade, mas é só para saber que mulheres é lá embaixo e com uma excelente pregadora que é a doutora Filó está lá, que aqui o papo vai ser para homem. Diga para quem está do seu lado, o papo agora é para homem. Eu pergunto para vocês, o homem é melhor que a mulher? Obviamente não. Diante de Deus temos a mesma dignidade, diante de Deus somos filhos, diante de Deus nós somos iguais. Simplesmente a separação de público é para que algumas coisas são diferentes, ou o que nós gostaríamos de falar para homens e para mulheres. Amém? Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O tema, o tema da minha pregação é São Paulo, de perseguidor a apóstolo do Espírito Santo. Diga comigo, de perseguidor aí, show de amigo, show de pessoa, show de trabalhador. E você que já está nessa situação, você foi convidado a ser melhor do que você já é, cheio do Espírito Santo. Amém? Agora tem homem aqui que talvez está em outra situação. Você está desleixado, dá mais atenção para amigos do que para sua família, dá mais atenção a jogo do que para as coisas da sua casa. Chega em casa do trabalho e só quer saber de sentar a bunda no sofá e ficar zapeando televisão. Talvez você só fica em internet vendo e até o que não deve ainda. Talvez você só fique em grupinho de WhatsApp com as porcaria de coisa que não te leva a lugar nenhum. Então não sei a situação que você está. Se você já está sendo um homem muito bom, Deus quer te elevar a um nível muito mais alto. Mas se você estiver sendo esse homem, ó, fraco, covarde, fugindo da sua responsabilidade, Deus quer mudar sua vida e quer te levar a um outro nível. Amém? Eu eu posso estar enganado, mas me parece que
Isto, eu vou pedir isso. As pessoas que estão na frente, vocês podem, mas é preciso que vocês sentem para que os de trás possam enxergar, tá bom? Pode ficar na frente? Pode, mas tem que sentar para não atrapalhar os irmãos do lado, tá bom? Então todo mundo que está na grade, tenta sentar no chão para não atrapalhar o do lado. Vocês estão preparados para essa pregação? Então, escutem o que eu estou falando para vocês. Eu vou pregar sobre um dos maiores homens da Bíblia. Esse homem revolucionou o cristianismo. Só que nós vamos entender quem ele era e o que ele se tornou. E isso é para te dar esperança. Porque na verdade eu já dei o que ele era. O que ele era? Perseguidor. Diga comigo, perseguidor. Quando eu falo perseguidor, não é perseguidorzinho não, meu filho. Eu não vou dar nem exemplo para não dar problema. Mas o que é um perseguidor? Ele ia atrás dos cristãos para matar. Ele ia atrás de cristão para prender. Ele ia atrás de cristão para colocar eles em julgamento. Ele ia atrás dos cristãos para acabar com o cristianismo. Você está entendendo isso, sim ou não? São Paulo conheceu Jesus Cristo ainda vivo? Jesus Cristo vivo. Paulo apóstolo conheceu Jesus Cristo? Não conheceu, ouviu falar. Agora vamos lá. Paulo também não era mundano. Então não pense assim que quando a gente fala assim, conversão de Paulo, não pensa que Paulo era um cachaceiro, que Paulo era mulherengo, que Paulo só vivia em jogo. Não. Quando falamos em conversão de Paulo, Paulo era um judeu, um fariseu que conhecia a Bíblia deles na época, né, a famosa Torá, que é somente o Antigo Testamento. São Paulo conhecia o Antigo Testamento de cabo a rabo. São Paulo era um fariseu que ensinava na sinagoga com força e com efusão. Conhecia todas as leis. Todas as leis do Antigo Testamento ele conhecia todas. E ele ensinava. Era um fariseu zeloso. Então, quando nós falamos da conversão de Paulo, nós não estamos falando que ele saiu do boteco. Nós não estamos falando que ele saiu do mundo. Nós não estamos falando que ele saiu da mulherada. Nós estamos falando que ele saiu da antiga aliança e ele compreendeu que agora existe uma nova aliança e essa nova aliança só está em Jesus Cristo. Então a conversão de Paulo é a conversão ao cristianismo. Paulo agora entende que não é mais não basta só ser judeu, é preciso ser cristão, amante de Jesus Cristo, e é isso que Paulo vai se tornar. Amém? A conversão, eu não sei como é que está a sua vida não, meu filho, mas a conversão que vai acontecer com todos os homens aqui, em nome de Jesus, é que da situação que você se encontra, você vai sair de um canto e você vai sair para outro lugar. Uma conversão vai acontecer na sua vida e a sua conversão não vai ser a Frei Gilson, a sua conversão não vai ser a sua esposa, a sua conversão vai ser a Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês, quem aqui quer voltar um homem melhor para casa ou quer voltar do mesmo jeito? Então diga para mim, eu quero voltar um homem melhor para casa. Então eu não vim aqui pregar coach para você não, faz isso, faz aquilo, dar aqueles conselhinhos para você fazer com a sua mulher, isso aí você lê em livro, isso daí você aprende sozinho, isso aí é... Eu vou pregar agora a melhor forma de você voltar um homem melhor para sua casa. A ponto de a sua mulher olhar para você e dizer, o que aconteceu com você? Você sabe que eu estava lá no Sara e Tobias, né, minha amiga? E o que aconteceu? E aí você tinha que responder para ela, mulher, filhos, papai, se converteu a Jesus Cristo.
Mulher, seu marido se converteu a Jesus Cristo. Se você se converter a Jesus, você se torna o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo. Porque o que faz a gente ser bom não é você mesmo. Você pode achar assim, ser bom, se quer ser bom pai. Ser bom pai é cuidar do filho, é da roupa, é da escola, é da faculdade. Não, 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 não. Isso não basta. Ser bom pai é ser um pai convertido a Jesus Cristo. O que é ser um bom marido? Ser um bom marido é cuidar da minha esposa, é levá-la para passear, é cuidar dela. Pode trazer aqui, amigo. É cuidar dela, é ter nossa relação sexual em dia, é ser um marido que não a trate mal. Não. O marido melhor é o marido convertido a Jesus Cristo. É tão verdade que eu estou falando que a Bíblia diz assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Diga comigo, amar a minha mulher como Cristo amou a igreja. Eu preciso dar um detalhe da vida de Paulo. Paulo, ele não era casado. Então você já coloque isso no seu coração. Paulo não era casado. Mas aqui a pregação não é para casais. Aqui a pregação é para que você se torne um homem de Deus. Amém? E isso Paulo tem muito a nos ensinar. Está pronto? Está preparado, sim ou não? Eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua inteligência atenta. Por quê? Eu não vim aqui pregar baboseira. Então eu vou focar na Bíblia e eu vou focar nos padres da igreja. E quando eu estiver lendo os padres da igreja, eu preciso que você esteja atento ao que eu estou lendo. Amém? Porque eu quero revelar o verdadeiro evangelho que nós vamos ler. Então aqui não é pregaçãozinha para te causar emoção e você sair em casa todo eufórico. A euforia acaba uma semana. A gente veio aqui para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Está preparado, sim ou não? Olha para quem está do seu lado, diga, está preparado, sim ou não? Então você já pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 2. Eu disse para vocês que Paulo era zeloso, mas Paulo tinha uma resistência ao Espírito. Diga comigo, Paulo era zeloso, mas resistente ao Espírito. E nós vamos ver as duas coisas nestes versículos agora. Zelo, mas resistente ao Espírito Santo. Vamos lá, lê comigo. Atos dos Apóstolos, 9, de 1 a 2. Enquanto isso, Saulo. Quem é Saulo? Então vamos lembrar que o nome dele antes de Paulo era Saulo. Saulo só respirava o quê? Ameaças de morte. Ele fazia parte da facção. O que ele respirava? Rapaz, um homem desse dá medo. É tão verdade que depois, quando ele começa a aparecer nas igrejas convertidos, talvez a gente vai ver isso, o pessoal treme de medo quando o homem aparece. Rapaz, ó quem está aí. O homem que matava todo mundo está aqui. O que ele respirava? Ameaças de morte. E contra quem? É contra quem? Contra bandido, contra assassino, contra aqueles que roubam, contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Repete comigo. Contra. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. E aí, é claro, como ele era o homem da lei, ele não vai matar
sem ter a lei a favor dele. Então ele pede documento, me dá um documento, me dá uma carta, me dá autorização. Se você me der autorização, meu amigo, eu entro na casa deles, eu prendo, eu mato, eu vou atrás. O cristianismo tem que acabar. Porque o que acontece? Mataram Jesus e Jesus é aquele que causou confusão. E o que arquitetaram? A morte de Jesus. Com a morte de Jesus, tudo vai acabar. Tanto é que os apóstolos fogem, tanto é que todo mundo corre, tanto é que todo mundo se dispersa. Então vamos matar Jesus e acabou tudo. Só que eles só esqueceram de uma coisa: Jesus não morreu. Jesus, quando subiu na cruz, preste atenção, olha para essa cruz. Jesus está morto aqui, sim ou não? Jesus está morto, sim ou não? Sim, ele de fato morreu. Só que, na verdade, ele morreu para matar a morte. E isso eles não sabiam, que a morte de Jesus era para matar a morte. Então, Jesus morre, mata a morte, e agora já não existe morte para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eles esqueceram do que Jesus disse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria e que ele estaria vivo. Portanto, aqueles que mataram Jesus, a qual achavam que estava morto, na verdade está mais vivo do que nunca, e vai causar uma confusão na vida de Paulo e na vida da igreja. E esse Jesus vivo vai causar uma confusão na sua vida aqui na Canção Nova. Veja, versículo 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco para fim de levar presos a Jerusalém, todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Rapaz, o homem era bom ou mau? O que você acha? Mas ele não estava sendo mau, ele estava sendo zeloso. Zeloso, porque a lei dele dizia que só havia um Deus. E agora Jesus fala que ele também é Deus. Não, não pode. Você não pode ser Deus. Só existe um Deus. É o Deus Pai. Então Paulo desconhecia o Espírito Santo. Paulo desconhecia Jesus. E por isso Paulo quer prender homens, mulheres. E por que não dizer que se prende homens e mulheres, como é que ficam as crianças? Ele nem dó de crianças tinha. Olha para quem está do seu lado, você está entendendo? Diga para ele, para quem está do seu lado, o homem era bruto, hein? Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jesus estava morto ou vivo? Vivo. Aqui nós já estamos no contexto que Cristo já havia ressuscitado. Agora leia sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 3 a 5. O que está acontecendo aí? Então ele vai lá para matar cristão, ele vai lá para prender, ele vai lá para prender homens e mulheres. O que acontece? Durante a viagem, estando já perto de Damasco, já está pertinho da cidade, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Aí imagina a cena, o homem lá está com fúria, o homem lá está querendo matar, prender, estou com carta na mão, vai todo mundo para a prisão, vou levar todo mundo para Jerusalém. De repente, o que acontece? Uma luz vinda do céu cobre ele. Ele pediu essa luz? Não. Eu quero dizer que há aqui neste lugar uma luz sobre você. Você não pediu para ela estar aqui, mas ela está aqui. Porque Deus quer fazer obras novas na sua vida. Deus quer fazer obras novas na sua vida. Essa luz que está aqui neste lugar não vem do Frei Gilson.
não vem da canção nova. Eu não estou falando da luz do sol. Eu estou falando da luz da graça de Deus que está neste lugar. Amém. Depois, o que aconteceu? Versículo 4. O que aconteceu? Caindo por terra. Paulo cai por terra. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia. Ele cai por terra. Cai do seu orgulho, seu homem, porque homem é orgulhoso, hein? Nós somos orgulhosos, hein? Tem hora que você se acha o tal lá dentro da sua casa. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você se acha melhor que os outros. Melhor que a sua esposa, melhor que seus filhos, melhor que todo mundo. E por que você se acha melhor? É por isso que Deus vai ter que fazer esse homem cair. E toda vez que você se orgulha demais, Deus vai fazer você cair. Porque a queda vai ser boa para você. Ele caiu. Alguns dizem que é do cavalo, mas aqui não fala que tinha cavalo. Mas aí, se você quiser achar que é do cavalo, pode pensar, não tem problema não. Ele caiu. Importante que ele caiu. Ele caiu. E o que aconteceu? Ele ouviu uma voz que dizia. O que essa voz dizia? Leia aí na Bíblia. Diga aí comigo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eita, quem está falando com ele? Quem está falando com ele? Repete o nome 2 vezes. Saulo, Saulo, acorda. Por que você está me perseguindo? E aí Paulo pergunta, né? Saulo disse. O que Saulo disse? Quem é, Senhor? Respondeu ele, para ficar claro, leia aí na sua Bíblia, o que está escrito? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amado irmão, nesse momento, Paulo está tendo um encontro. Nada mais e nada menos, o próprio Jesus veio ao encontro dele. Eu quero dizer que Jesus virá ao teu encontro aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, pessoalmente falar com você. O problema de Saulo era perseguidor, mas Jesus vai aparecer para você aqui nesses 3 dias e vai falar: Ô João, por que você está deixando sua esposa, João? Ô João, por que agora você só fica no joguinho, João? Gastando o dinheiro da tua família. Ô José, por que você me abandonou e não vai mais nem na missa no domingo, José? O que está acontecendo com você, José? Que foi batizado, que cresceu na fé católica, seus pais te ensinaram. Hoje nem numa igreja você vai, só quer ficar com a bunda no sofá assistindo o jogo do seu time ruim que só perde. E ainda fazendo aposta, perdendo dinheiro. O problema de Saulo era que era perseguidor. Jesus vai entrar na sua vida e vai tratar os teus problemas, tá? Olha para quem está do seu lado e fala: te prepara. Que Jesus, diga para ele que Jesus, ele está chegando. Tem uma luz que vai aparecer, vai fazer você cair. E meu amigo, ele vai perguntar os teus problemas. E você não vai ter como fugir. E cada um de nós aqui tem os nossos problemas, sim ou não? Se vira com você e Jesus agora. Amém? Vamos seguir? Eu estou te fazendo entrar no contexto bíblico só para depois a gente aprofundar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 8 a 9. Atos 9, de 8 a 9. O que aconteceu? Saulo levantou-se do chão
estava caído. Abrindo, porém, os olhos, não viu nada. Tomaram-no pela mão, então ele estava com, talvez, guardas, talvez ele estava com muita gente ali, ele ia prender pessoas, tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Opa! O homem agora ficou cego. 3 dias de jejum. Jesus botou ele para refletir um pouquinho. Quantos dias você vai ficar aqui? A maioria de vocês, 3 dias. Jesus chamou você aqui para você refletir um pouquinho. Você estava precisando refletir a sua vida. Amém? Depois. E por que Paulo fica cego? Porque Jesus vai revelar a Paulo a sua nova missão. É uma cegueira para lhe dar nova visão. Então Jesus faz cair para que você levante nome novo. Jesus faz você ficar cego para que você enxergue de um modo novo. Entenderam, sim ou não? Agora vamos para Mateus, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 15 a 16. Estamos fazendo um resumo da conversão de Paulo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem aqui, ele já se encontrou com Ananias, aquela coisa toda. Eu estou pulando porque eu tenho muita coisa para falar na pregação. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Paulo é um instrumento escolhido. Ergue tua mão direita. E eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, eu não estou brincando no que eu estou falando. Você é um instrumento escolhido pelo próprio Jesus. Você. Pode aplaudir mais forte. Não. Você pode estar dizendo assim, não, Frei, você não me conhece, Frei, você não me conhece, eu não sou fluxicheire. Eu não me importo com quem você é, eu sei o que você vai se tornar. Você, a partir desses 3 dias, você vai se tornar um homem de Deus. Você é um escolhido para coisas maiores. Se hoje você não está fazendo, não se importe com isso. Uma luz virá sobre você, você vai cair no chão, você vai ficar cego, Deus vai te dar nova visão, Deus vai te levantar como um instrumento de Deus na sua casa, na sua família e no nosso mundo. Você é um escolhido. Você é um escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 15 a 16. Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações. Olha que bonito. Olha para que esse homem está sendo escolhido. Ele vai levar meu nome. Ele não queria pagar o nome de Cristo. Agora vai ser o contrário. Você vai levar. Ah, Jesus é bom demais, ele desconcerta mesmo, ele pega. Você não queria pagar? Não, você vai ser o que mais vai levar o meu nome. Eita! Se Paulo achava que era bruto, Jesus é muito mais forte que Paulo. Então você vai levar o meu nome diante das nações, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Olha a treta, diga comigo, olha a treta. A treta não é só na sua nação, você vai para as outras nações. Para mim, a coisa mais fácil é pegar no Brasil. Mas e quando eu tenho que ir lá para a África? Quando eu tenho que ir lá para, sei lá, tantas nações que eu já fui? O outro tem que pregar lá no Japão, tem que pregar em países onde é mais difícil pregar o evangelho. E Paulo foi pregar em países onde se adoravam deuses falsos. Era treta, ele ia enfrentar uma complicação.
Então ele ia pregar diante das nações, diante dos reis. O rei é aquele que tem a caneta na mão, aquele que é o poderosão, aquele que pode prender, aquele que pode fazer lei. Vai pregar para esses daí também. E vai pregar para os piores que tem. Porque pior que as nações e pior que os reis é os filhos de Israel. É os fariseus, o que ele era. Os cabeça dura. Aqueles que enxergavam, eles tinham uma cegueira espiritual muito grande. Tanto é que Paulo tem uma passagem que ele vai dizer que ele sofreu vários perigos, vários. Eu sofri perigo no mar, eu sofri perigo de assaltantes, eu sofri perigo disso, perigo daquilo. Mas um dos piores perigos que ele relata é o perigo dos falsos irmãos. E ele está falando dos irmãos dele, os filhos de Israel. Não era fácil pregar para eles. Está entendendo, sim ou não? Vamos para versículo 17 a 18. 9, 17 a 18. Ananias entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse. Então Ananias, um grande amigo que Deus levantou para ajudar Saulo. E aqui você vai ter vários Ananias, viu? Frei Gilson vai ser um Ananias na sua vida. Padre Mário Sartori vai ser um Ananias na sua vida. A doutora Filó vai ser um Ananias na sua vida. A Canção Nova vai ser um Ananias na sua vida. Amém? Porque todo mundo precisa de um Ananias, um amigo, que vai fazer a gente abrir os olhos e receber a graça de Deus. Ananias entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. Então, olha que bonito. Deus me enviou aqui para você não está cego há 3 dias? Eu vim aqui para tirar você vai voltar a enxergar. E nós aqui, pregadores, vamos falar isso para você. Você vai voltar a enxergar. Mas não só isso, Paulo. Vai acontecer uma coisa mais bonita com você. O que está escrito aí no teu texto bíblico? Deus me enviou para que você recobre a vista e fique cheio do... Aleluia. Paulo conhecia o Espírito Santo, sim ou não? Paulo conhecia um só Deus, Pai. Agora você está conhecendo quem é Jesus, porque ele apareceu para você? Agora você vai conhecer o Espírito Santo. Agora vai ficar completo, porque o nosso Deus é um só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cristãos cremos na Trindade. Amém? Você vai ter aqui um encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quem quer, diga eu quero. Pode me derrubar. Pode derrubar mesmo? Não estou sentindo firmeza nesse. Pode. Pode tirar aqueles canalzinhos do WhatsApp seu que não presta para nada? Pode. Pode abandonar aquela vidinha errada que você está levando? Pode ou não pode? Aí que bom, você vai voltar um homem novo para casa. Diga para sua mulher ouvir lá. Quem veio com a sua mulher, levanta a mão. A maioria. Então diga para ela ouvir lá. Ela vai, finge que ela está te ouvindo. Vai, grita, olha para lá e diga bem alto: ô mulher, se prepare. Seu homem vai voltar diferente para casa e para você. Eu estou entendendo que o que aconteceu com Paulo vai acontecer comigo. Deus vai tirar todas as cegueiras dos meus olhos. E o mais bonito vai acontecer, mulher. Jesus vai me dar o Espírito Santo. Eu vou ser um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia!
Você está preparado agora para a gente aprofundar essa pregação? Porque até agora só foi a introdução de 2 segundos. Você está preparado para aprofundar? Faça muito silêncio agora e preste atenção. Cassiodoro, que nasceu no ano 485 depois de Cristo, 485, bem pertinho de Cristo, ele diz assim: muitas vezes o Senhor misericordioso não nos permite cometer más ações, para que, picados pelo remorso, nos prostremos por nossos pecados, assim como Saulo comprovou quando foi enviado pelos sacerdotes a Damasco para devastar a igreja de Cristo com a mais selvagem perseguição. Ele não foi autorizado a alcançar um grande sucesso, pois isso poderia ter sido a causa de seu castigo eterno. Que coisa linda! Cassiodoro está dizendo assim: Deus às vezes não deixa a gente fazer o mal que a gente queria fazer, a fim de salvar nossa alma. Porque se você fizesse o que você queria, você podia se perder, ser condenado. Olha que bonito. Deus, quem não deixou Paulo matar os cristãos foi quem? Deus. Muita coisa ruim que você queria fazer na vida, quem não deixou você fazer foi Deus. Porque se você fizesse, você ia se perder para sempre. Olha que bonito. Quem impediu Paulo de matar não foi ninguém, não foi autoridade nenhuma. Não está aparecendo lá guardas. Paulo, chega, para, não vai mais. Não. Quem apareceu foi Jesus. E por que Jesus fez isso? Não é só para proteger os cristãos, porque depois os cristãos todos vão morrer. É para proteger Paulo. Se você mata, você também mata a tua alma. Filho, Deus muitas vezes não deixou você fazer as besteiras que você quis fazer, porque Deus quer a sua salvação. Amém? Se eu pudesse dar um exemplo, quantas vezes passou na sua cabeça de trair sua esposa e não deu certo? Na verdade, não é que não deu certo, era Deus te protegendo para salvar sua alma. Muitas vezes você quis fazer muita besteira na vida que não deu certo. Era a misericórdia de Deus sobre você. Entendeu, sim ou não? Então diga obrigado, Jesus, por todas as vezes que o Senhor me guardou, que o Senhor me protegeu. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ao contrário, com a tentação, dar-vos-á os meios de suportá-la e sairdes dela. Ninguém é obrigado a pecar. Deus vem em auxílio e nos dá a força de sair daquela tentação. O que está acontecendo com Paulo agora? Ele está sendo tentado a matar, ele está sendo tentado a fazer o que não deve, mas a graça de Deus recai sobre ele, dando a força para ele não fazer aquilo. Amém? Em Judas capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte, Judas 1, 24, aquele que tem o poder para vos preservar de cair. Diga comigo, aquele que tem o poder de vos preservar de cair e vos apresentar sem mancha na presença da sua glória. Então olha que bonito, Judas está dizendo que Deus tem o poder de fazer a gente não cair. O que você reza no Pai Nosso? E não nos deixeis, não ouvi, e não nos deixeis. Deus tem o poder para que você não caia. Mas, filho, se está vindo uma tentação muito forte na sua vida, Deus pode te salvar do demônio, dessa tentação. Amém?
Ah, mas estou com vontade de usar droga. Ah, mas estou com vontade de beber. Ah, mas estou com vontade de trair. Ah, mas estou com vontade de ver pornografia. Ah, mas eu estou com vontade de xingar. Ah, mas estou com vontade de brigar. Ah, mas estou com vontade de roubar, de dar um jeitinho. Ei, Deus pode te livrar da queda. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-nos do... Podia colocar capeta no lugar do mal. Dá na mesma. Me livra do capeta, me livra de Satanás, me livra dessa primitiva serpente que enganou Eva e agora quer me enganar, que enganou Adão e agora quer me enganar. Agora vamos para as Beda, que nasceu no ano 672. E diz assim: ele não disse, por que persegues os membros do meu corpo? Vocês prestaram atenção nisso? Jesus não disse, por que você está perseguindo meus discípulos? Não, não foi isso que ele disse. Mas ele disse o quê? Porque Mas Paulo estava perseguindo Jesus ou Paulo estava perseguindo os apóstolos de Jesus? Porque ainda está sofrendo de inimigos em seu corpo, que é a igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Paulo, quando você persegue a eles, você está perseguindo a mim. Eu provo isso para você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, palavras do próprio Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. O que está escrito aí? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos aplicar essa palavra para Paulo? Então, olha essa palavra para Paulo. Paulo, se você ouve meus apóstolos, você está ouvindo a mim. Paulo, se você rejeita os meus apóstolos, você está rejeitando a mim. Paulo, se você me rejeita, rejeitando os apóstolos, você me rejeita. E se você me rejeita, você rejeita o Pai, aquele que você diz que você acredita. O caldo entortou para Paulo. Quando você mexe com a igreja, você mexe com Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda e qualquer pessoa desse planeta Terra que ousar mexer com a igreja, na verdade, ela não está tomando briga com o Papa nenhum. Ela não está tomando briga com bispo nenhum. Ela não está tomando briga com padre nenhum. Qualquer pessoa deste mundo, seja qual ela for, ela está arrumando confusão com Jesus Cristo. Quem mexe com a igreja, mexe com Jesus. Ficou claro? Vamos ler de novo? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me... Basílio o Grande nasceu no ano 329, bem pertinho de Jesus. Por que diz, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo corria para Damasco com o desejo de prender os discípulos de Cristo. Portanto, mesmo as adversidades que acontecem, o Senhor torna suas. Olha que bonito. As dificuldades que os discípulos estavam vivendo, Jesus assumiu para ele. Toda dificuldade que você vive, Jesus assume para ele, porque você é discípulo dele. Amém? Isso está comprovado em Isaías, capítulo 53, versículo de 4 a 5. Isaías 53, de 4 a 5. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, foi transpassado por causa das nossas faltas, esmagado por causa dos nossos pecados. Veja, o que era nosso, ele assumiu. Por isso que se você... Levanta a mão aqui quem quer ser um discípulo de Cristo, diga, eu quero ser um discípulo de Cristo. Na hora que você faz isso, meu filho, Deus começa a cuidar de você. Pode vir perseguidor, pode vir quem fizer, pode vir quem for. Deus persegue, Deus
protege você. E pode vir 10 mil, como é? 1.000 à sua esquerda, 10 mil à sua direita, não importa, todo mundo cai e você fica de pé. E lembra do faraó que veio atrás de Moisés? Lembra? Pode vir faraó, pode vir a tropa. Abre o mar, Moisés, e passa a pé enxuto com o seu povo. E quando o faraó passa, o que acontece com o faraó? O mesmo Deus que abre é o Deus que fecha. Fechou, todo mundo morreu. E o homem de Deus permanece de pé, protegido, guardado. Deus vai guardar você. Vamos continuar com Beda. E ele diz assim: de maneira alguma ele teria sido capaz de ver bem novamente, a menos que primeiro tivesse ficado completamente cego. Às vezes, para você ver direito, você precisa deixar de ver. Além disso, quando rejeitou sua própria sabedoria que o confundia, ele pôde se comprometer totalmente com a fé. Então, por que Deus cega ele? Deus cega ele para que você entenda que você vai precisar colocar a tua sabedoria humana. A tua sabedoria humana agora vai ter que cair por terra, porque eu quero te dar uma sabedoria celestial. Irmão, com todo respeito às faculdades que você já fez na vida, com todo respeito à empresa que você tem, com todo respeito a tudo que você tem, mas tudo que você tem, isso tudo é sabedoria humana, faculdade, emprego, empresa, isso tudo é sabedoria humana. Se você tem tudo isso, glória a Deus para você, sucesso para você, mas isso tudo é sabedoria humana. Eu estou falando de sabedoria do alto, que empresa nenhuma te dá, que coach nenhum te dá, que dinheiro nenhum te dá. Sabedoria divina só vem do alto, e é essa que Deus quer te dar. Você quer a prova? Você quer a prova? Às vezes tem gente aqui no nosso meio que é um grande empresário, a sua empresa está top, a tua empresa é uma das melhores, beleza, mas a tua casa está um caos, a tua família está um caos. Você consegue conduzir uma empresa, consegue conduzir funcionários, teu trabalho está um top, dinheiro top, a empresa melhor do mercado, mas tua casa está uma... Não vou nem falar. Sabe por que acontece isso? Porque você tem a sabedoria humana. Você sabe conduzir as coisas humanamente falando. Sabe a sabedoria do alto para conduzir um casamento, conduzir filhos, conduzir sua vida. Está entendendo a diferença? Diga comigo, eu quero a sabedoria do alto. E quem vai te dar essa sabedoria do alto é o Espírito Santo também. João 9,39. João 9,39. Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Repete comigo. Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Quem está falando isso? É Jesus. Olha aqui. Esse é o juízo. Aqueles que não veem vão começar a ver. Paulo, você não estava vendo. Agora você vai começar a ver. E os que veem, Paulo, você que acha que vê, você vai ficar cego. Isaías 42, 16 já fazia profecia. Isaías 42, 16. Conduzirei os cegos por um caminho que não conheciam. Os que veem se tornem cegos. Olha que bonito. Paulo, eu vou conduzir você por um caminho que você não conhecia. E aqueles que veem vão ficar cegos. Deus vai precisar cegar você para depois te dar uma nova visão. Coloca a mão nos seus olhos e diga, então pode me cegar. Porque eu quero sair daqui com uma nova visão. Amém. Posso continuar, sim ou não? Vamos agora para Ambrósio, o grande mestre de Santo Agostinho, que nasceu no ano 340. Ele diz assim,
Embora não tenha visto nada quando seus olhos se abriram, ele viu alguma coisa? O relato do Evangelho diz o quê? Não viu? Embora não tenha visto nada quando seus olhos se abriram, ele ainda viu Cristo. E era lógico que ele viu Cristo presente e também o ouviu falar. Paulo viu Cristo. Como? Não sabemos. Paulo ouviu Cristo. Um obscurecimento que não é um obscurecimento da cegueira pela graça. Então, Paulo viu Cristo pela graça. Paulo ouviu Cristo pela graça. Neste exato momento, você não está vendo Cristo, mas Cristo está no meio de nós. Amém? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu acredito nessa palavra. Jesus Cristo está aqui. E para que você que não sabe, aqui embaixo de nós tem uma capelinha onde a presença do Santíssimo está neste lugar. Aqui embaixo de nós, Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade. Está aqui. 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 Vamos ver uma coisa bonita. Eu pergunto para vocês. Paulo acreditava que Cristo estava vivo ou que Cristo estava morto? Morto. O homem morreu, todo mundo viu. Foi para a cruz. Foi para o sepulcro. Alguns dizem que ele ressuscitou, mas Paulo não acreditava nisso. Até porque se Paulo acreditar que Cristo ressuscitou, logo ele é Deus. Quem é que pode ressuscitar? E olha o que Beda vai dizer. Como ele não acreditava que o Senhor havia vencido a morte, ressuscitando no terceiro dia. Diga comigo, Paulo não acreditou que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, foi ensinada por sua própria experiência, a sua cegueira, a substituição dos 3 dias de escuridão pelo retorno da luz. Olha que bonito São Beda está fazendo. Ah, Paulo, se você não acredita que depois do terceiro dia Cristo ressuscitou, você vai ficar 3 dias cego na escuridão e só depois do terceiro dia vai vir uma luz sobre você, para que você entenda que a mesma coisa aconteceu com Jesus. 3 dias na escuridão da terra, mas no terceiro dia uma luz brilhou no sepulcro. Olha a pedagogia de Jesus. 3 dias. Você vai ter que começar, Paulo, a acreditar que Cristo está vivo. Amém? Só tem um jeito de você ser cristão. Se você acreditar que Cristo está vivo. Você acredita nisso? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a condição para ser salvo. Diga comigo, uma condição para ser salvo. Pegue sua mão direita e diga, uma condição para ser salvo. Confessar com a boca. Não, diga mais forte. Confessar com a boca. Que Jesus é o Senhor. E primeira coisa, o que significa confessar que Jesus é o Senhor? Que Ele manda em mim, não sou eu que mando, é Ele que manda, amém? Levanta sua mão de novo e diga, primeira condição para ser salvo, confessar com a boca que Jesus é o Senhor. E crer no coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Se você confessa que Jesus é o teu Senhor, se você crê que Ele está vivo, você será salvo. Aliás, se Cristo não ressuscitou, e quem vai fazer essa pregação é o próprio Paulo,
em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. 1 Coríntios 15, 14. Repete comigo, se Cristo não ressuscitou. Porque tem gente até hoje que não acredita que ele ressuscitou. Então diga comigo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Frei Gil está pregando à toa aqui. Estou perdendo meu tempo. Para que eu estou aqui se Cristo não ressuscitou? Me diga. Estou perdendo meu tempo. Podia estar lá em casa, podia estar fazendo outra coisa. Perdi meu tempo. Mas sabe por que eu não estou perdendo meu tempo? Porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, o contrário também acontece. A minha pregação não é vã. A minha pregação não é vã. Repete comigo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, você não precisa ir para a missa. Se Cristo não ressuscitou, você não precisa se confessar. Se Cristo não ressuscitou, você não precisa ler Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, fé não tem sentido nenhum. Mas por que você crê? Por que você tem fé? Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. E voltará um dia para buscar cada um de nós na sua segunda vinda gloriosa. Prepare-se, porque um dia Jesus voltará para buscar aqueles que são deles, para separar os bons dos maus. Cristo está vivo, ontem, hoje e sempre. Amém. Posso continuar ou já cansou? Vamos para João Crisóstomo. Ano 349. Por que eu estou falando o ano? Para você entender que é bem pertinho de Jesus. Esses homens conviveram bem pertinho de Jesus. Por que o Senhor não chama, não envia nenhum dos principais apóstolos para instruir Paulo? Por que não manda Pedro para falar com Paulo? Por que não manda Tiago para falar com Paulo? Por que não manda João para falar com Paulo? Por quê? Porque não era necessário um homem para levar Paulo à fé. Era necessário o próprio Cristo. O homem era duro na queda. Só Jesus podia mudar aquele coração. Jesus foi lá pessoalmente. Tem uns aqui que só se Jesus vier mesmo, viu? Não adianta Frei Gil pregar, não. Padre Mário, vai ter uns aqui que é só se Jesus vier mesmo. João Crisóstomo diz, Ananias não ensinou nada a Paulo. Veja, Paulo foi enviado a Ananias, mas Ananias não ensinou nada para Paulo. Ananias não pegou Paulo e começou a ensinar. Diz a Bíblia que Ananias batizou Paulo. A Bíblia diz que quem ensinou Paulo foi o próprio Cristo. Tem cartas de Paulo que ele diz assim, quem me ensinou foi o próprio Jesus. Olha o apóstolo, o quilate do apóstolo que nós temos. Tudo que eu aprendi do próprio Cristo. Claro, conversou com os apóstolos, teve muitas coisas que ele também ouviu dos apóstolos, mas ele aprendeu do próprio. Crisóstomo continua, mal batizado, Paulo atrai a graça do Espírito pelo ardor do seu zelo. Ora, que Ananias era uma figura importante, isso é evidente, tanto pelo que lhe foi comunicado, como pela resposta que ele dá. Senhor, ouvi dizer a muitos que este homem faz muito mal aos teus santos em Jerusalém. Meu amigo, quando Ananias recebe a missão de ajudar Paulo, Ananias está aqui, ó, tremendo na base, você está mandando o homem que mata. Ananias tremeu na base e falou, esse homem eu acho que ele vai me matar. Ele apenas lhe impôs as mãos, imediatamente caiu-lhe dos olhos como que uma película. Encontrou-se nessas escamas a causa dessa cegueira. Mas por que o Senhor não tirou as escamas dos olhos dele? Eis o que há de mais estranho. Saulo, tendo os olhos abertos, não via nada. Ele sofreu essa enfermidade até que abandonou a lei por Jesus. Imediatamente, diz o texto, ele foi batizado. Olha que bonito. Quando é que Paulo retorna à visão? Quando ele abandona a lei para assumir Jesus Cristo.
Você quer uma prova? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 14 a 18. Essa passagem ela é importantíssima. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 14 a 18. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Repete comigo, a inteligência deles estava obscurecida. Paulo era muito inteligente, sim ou não? Mas estava o quê? Obscurecida. Por que que estava obscurecida? O texto vai te dar a resposta. Ainda agora, quando eles leem o Antigo Testamento, o que que Paulo lia? Antigo Testamento. Enquanto eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado. Então, enquanto eles leem o Antigo Testamento, eles estão cegos, eles têm um véu. Por quê? Porque só em Cristo é que ele deve ser levantado. Olha que bonito. Você pode ler a Bíblia do jeito que você quiser. Sem Cristo, você vai ficar cego na leitura das Escrituras. Então, enquanto Paulo lia a Bíblia, enquanto Paulo lia a palavra, enquanto Paulo lia a lei, enquanto Paulo lia o Antigo Testamento, o véu estava obscurecendo seus olhos. Ele estava então obscurecido. Por quê? Porque só em Cristo que deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando eles leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Eles não entendem a palavra, um véu cobre o coração. É palavra de Deus ou palavra do Frei Gilson? Esse véu, diga comigo, esse véu só será tirado. Então a pergunta é: esse véu esse véu pode ser tirado, sim ou não? O véu pode ser tirado, sim ou não? Então repete comigo: esse véu só será tirado. E eu pergunto a vocês: esse véu estava sobre Paulo, sim ou não? Sim. Diga comigo: esse véu só será tirado se converterem ao Senhor Jesus. Aplaude essa palavra. Pode aplaudir com força. Paulo ficou cego, sim ou não? Talvez você esteja cego aqui hoje por vários motivos. Quando é que você vai deixar de ser cego? Só quando você se converter a Jesus. Paulo agora vai se converter a Jesus. E se ele se converter a Jesus, quem me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Paulo agora não caminha mais na cegueira. Agora Paulo vai ter luz. Isso é bonito. Você sabe com quantos anos eu me converti? Na verdade, eu me converti foi tarde demais. Mas com 14 aninhos, eu era cego. 14 anos. Antes disso, claro, Deus começou a trabalhar meu coração. Com 14 anos eu me converti a Jesus. Sabe o que aconteceu? A seguir. Volta para os seus. E eu desejo que conversões em massa aconteçam aqui. Amém. Atos dos Apóstolos.
O tempo do Frei está indo embora, como sempre. Ele nunca para. Alguém sabe como para o tempo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 17 a 20. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas. Ele recuperou a vista. Depois tomou um alimento e sentiu-se fortalecido. Olha o que está acontecendo na vida de Paulo. Então, Paulo, ele passa por uma conversão profunda. É batizado. Então, não apenas ensina, mas, interessante, agora ele vai começar a ensinar nas sinagogas. As sinagogas que antes ele ensinava. Olha o rolo, gente. Imagina que Paulo era fariseu e ensinava na sinagoga. Na mesma sinagoga, agora ele não vai mais falar da lei de Moisés. Ele vai falar de Cristo. Vocês acham que isso vai dar bom ou vai dar ruim? Ele não apenas ensina agora... Ele não apenas ensina, mas ensina nas sinagogas. Assim, ele começou dando a morte. Estava pronto para cometer 1000 assassinatos. Vem o poder do sinal que o atingiu. Pelo mesmo sinal, Saulo, por sua vez, surpreende a todos os homens. E é o que mostra o texto acrescentando: todos os que o ouviam ficavam atônitos e diziam... Vamos abrir o texto? 9, Atos dos Apóstolos 9, de 21 a 22. Olha o que eles diziam. Atos dos Apóstolos 9, de 21 a 22. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não é esse daí não? Eu estou achando que é, hein? Eu ficava imaginando burburinha, fofoquinha dentro da igreja lá, da sinagoga. Eu estou achando que é ele. A barba está igual. É ele. Não é ele, não. Não podia estar aqui, não, senão ele estava todo morto. É ele. Ele não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder. Olha que bonito. E Paulo sentia crescer o seu poder. E confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Rapaz, o que está acontecendo agora que o homem está entrando na sinagoga que ele falava contra Cristo, que ele não acreditava em Cristo, naquela mesma sinagoga com os seus irmãos judeus, fariseus. Ele agora está falando, sabe de uma coisa, meus irmãos? Ele sentiu o poder de Deus crescendo dentro dele. Jesus é o Senhor. Isso aí causava. Tanto é que depois ele vai ter que morrer, decapitado. Não vão dar conta dele, não. O homem pegou pesado. Vai crescer um poder dentro de você que não vai ser de você. E você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Deus pode estar levantando homens aqui para levar o evangelho dentro das cadeias. Deus pode estar levantando homens aqui para falar para dentro da sua empresa, Jesus é o Senhor. Ah, como eu acho bonito, eu conheço tantos empresários. Sabe que empresários que eu conheço fazem? Chamam um padre todo dia não, uma vez por semana, missa na minha empresa, chama todos os funcionários que querem, obviamente. Missa aqui, porque na minha empresa, Jesus é o Senhor. Agora tem uns que tem medinho. Eu pergunto para vocês, se Paulo tivesse medo, ele ia entrar na sinagoga, que ele sabe que todo mundo odeia Cristo para falar de Cristo? Escuta o que eu estou te falando. Evangelho, você não fala para quem
Gosta ou não gosta, evangelho é para todos, com respeito. Ninguém vai desrespeitar ninguém e ninguém vai obrigar ninguém. Quando a gente fala do evangelho, a gente não obriga ninguém, entendeu? A gente não desrespeita ninguém, mas a palavra de Deus diz: fale do evangelho, oportuna e inoportunamente. Se ele vai querer ou não, isso é com ele. A minha obrigação é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho de Jesus, diz Paulo. Jesus é o Senhor. Pronto e acabou. Você quer acreditar nisso ou não? Um dia eu não acreditei. Hoje eu acredito e eu falo do que eu acredito. E se você acreditar, você vai mudar de vida igual eu mudei. Não tenha medo. Olha para quem está do seu lado e fala: não tenha medo de anunciar Jesus Cristo, aonde quer que você esteja. Amém? Santo Agostinho de Hipona nasceu no ano 354 depois de Cristo, bem pertinho de Cristo. Diz assim, com estas palavras, ele cai por terra. E quem está caído? O perseguidor está caído. Não é Cristo que está caído, é o perseguidor. A voz de Cristo venceu. Eu quero pedir para Cristo que a voz dele vença na sua vida, não a sua voz. A voz de Cristo tem que vencer sobre você. E para onde ias? Para onde te levava aquela raiva, Paulo? Agora estás seguindo aquele que procuravas, sofres perseguição por aqueles que perseguias. O perseguidor caiu e o apóstolo se levanta. Diga comigo bem forte: o perseguidor caiu e o apóstolo se levantou. Interessante, ele não fazia parte do grupo dos 12, mas quem o constituiu apóstolo foi o próprio Jesus Cristo. Então diga comigo: o perseguidor caiu, o apóstolo levantou. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Ele ouviu a voz do Senhor, seu corpo ficou cego. Santo Agostinho é maravilhoso, né? Seu corpo ficou cego para que a sua alma pudesse ser iluminada. E conduzindo Ananias, instruído na maioria das verdades sagradas, ele recebeu o batismo e se lança como apóstolo. Eu não vou ter tempo de ler aqui na minha pregação, só faltam apenas 8 minutos para eu acabar. Mas marca aí nas suas anotações. Eu queria ler esses textos todos, não posso. Mas leia Atos dos Apóstolos, de 22, de 3 a 16. Atos dos Apóstolos 22, de 3 a 16. O discurso ao povo de Jerusalém após ele ser preso no templo. Coisa linda. Depois você pode ler Atos dos Apóstolos de 26, de 9 a 23. Paulo diante do rei Agripa. Gente, se a gente pudesse ler esses textos, vocês iam ficar vendo, o homem ficou poderoso. Depois, leia Gálatas capítulo 1, de 13 a 17. Aliás, esse é pequenininho, vamos ler o pequenininho. Gálatas 1, de 13 a 17. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo. Olha Paulo pregando agora aos Gálatas. Vocês ouviram que como outrora eu vivia no judaísmo e com que excesso eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajavam-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe, olha que Paulo está falando. Antes eu estava no judaísmo, eu perseguia a igreja, mas aquele que me reservou desde o seio da minha mãe. Uau! Eu falei que você é um escolhido, não falei? Desde o seio da sua mãe. Você não veio à toa a este mundo.
E se a gente ler Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai ver que é antes ainda do seio da sua mãe. Mas esse é outro assunto. Desde o seio de minha mãe, e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho, para revelar Jesus Cristo em minha pessoa. Em minha pessoa, eu vou revelar Jesus Cristo, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, entre os pagãos, imediatamente, sem consultar a ninguém. E ainda ele fala, eu nem vou consultar Jerusalém ainda. Ele foi só mais tarde consultar Pedro, consultar os apóstolos. O homem foi batizado e já começou a pregar o evangelho, porque Jesus mesmo falou com ele. Jesus, que é o chefe da igreja, falou com ele. E se o chefe falou, está autorizado, meu filho, vá pregar para as nações. E Paulo começou a converter muita gente. Foi para isso que você nasceu. Olha para quem está do seu lado e diga, está com medinho? Diga aí para quem está do seu lado, o negócio está arrojado. Meu tempo já acabou. Eu parei na página 5. Eu teria até a página 9. Sabe o que aconteceu? Azar de vocês vão ficar sem ouvir até a página 9. Mas o que eu falei já está suficiente. Eu quero terminar. Eu quero terminar com São João Crisóstomo. A gente podia já me dar um Mi maior. Deus está falando com você, sim ou não? Essa é a primeira pregação do retiro aqui? Sem tirar de ontem, né? Santo Ambrósio, ou melhor, São João Crisóstomo, preste atenção. Nada tem mais força do que a igreja, homem. Tem homem aqui? Esse homem é claro que serve também para as mulheres, mas estou aqui pregando só para homens. Eu quero que você entenda uma coisa, nada tem mais força do que a igreja, homem. Quem que Paulo perseguia? A igreja. Põe fim à tua guerra. Paulo, põe fim à tua guerra, se não queres ver o fim do teu poder. Põe fim à tua guerra, se você não quer ver o fim do teu poder. Não empreendas guerra contra o céu. Não empreendas guerra contra o céu. Está ficando claro? Se lutas contra um homem, se você agora pegar um amigo aí que está do seu lado e você quiser lutar com ele por algum motivo, pode ser que você saia vencedor. Ou pode ser que você saia vencido. Sim ou não? Homem com homem, pode vencer ou pode sair vencido. Mas se lutas contra a igreja, é impossível que você saia vencedor. Vou repetir. Se você luta contra a igreja, é impossível que você saia vencedor. Já tentou Nero? Já tentou tantos e tantos e tantos. Pois Deus é sempre mais forte. Por que você não vence a igreja? Diga comigo, porque Deus é sempre mais forte. Eu lembro quando eu era pequenininho, adolescente, eu nunca fui de brigar na escola, não. Mas eu sempre olhava o tamanho do sujeito. Se o tamanho do sujeito era piquititico e arrogante, tinha a mesma idade, mas era pequenininho, aí eu ia para cima dele.
quando eu via que eu não dava conta, eu dava aquela recuada. Nunca fui corajoso para isso. O mais forte sempre vence. Veja, mas se lutas contra a igreja, é impossível que você seja vencedor, pois Deus é sempre mais forte. Diga comigo, Deus é sempre mais forte. Estás rivalizando contra o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Eu quero provar isso na Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Todo mundo aí, abra a sua Bíblia. Rapidinho. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Achou? Espero que você não esteja lá em Apocalipse ou no Gênesis, pelo amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. O que está escrito aí? 1 Coríntios 10, 22. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Olha para quem está do seu lado. Alguém de nós aqui é louco de brigar contra o Senhor? Alguém aqui é mais forte do que Ele? É Ele que faz teu coração bater, meu filho. É Ele ou não é? Ó, um soprinho. Aliás, tem uma passagem da Bíblia que eu... Desculpa passar um pouquinho do tempo aqui, meu querido Paulo. Abra em Tessalonicenses. Eu creio que é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que vai vir um anticristo, sim ou não? Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O demônio, ele faz um estrago grande, faz ou não faz? O demônio tem poder ou não tem? Tem, mas nunca maior do que Cristo. Sabe o que é o demônio para Cristo? Nada. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é mais que vencer. O demônio não tem nenhum poder para aquele que está em Cristo. Para aquele que está em Cristo, o demônio não tem poder nenhum. Olha o que está escrito aí em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. O que está escrito aí? Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o quê? Com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vida. Olha como vai ser facinho. Como é que o dia de Jesus vai destruir o diabo? Tchau, capetão. Segunda vinda de Cristo. Preste atenção. Um dia Jesus vai voltar a segunda vez. Vai voltar. Quando ele... Porque o diabo vai atuar até a segunda volta de Cristo. Mas quando Jesus voltar a segunda vez, nós não sabemos os dias, nós não sabemos a hora. Mas quando as trombetas toarem e entoarem, os anjos vão vir e aquela coisa toda, todas as nações vão ser reunidas diante dele. Aí Jesus vai aparecer a segunda vinda e o diabo vai ser destruído como? Vaza. Acabou. Seus dias acabaram agora de fazer o mal sobre a humanidade. Agora é toda a honra e toda a glória é para mim. O reino chegou, a salvação chegou. São João Crisóstomo. Foi Deus quem fundou a igreja. Então, quem é que vai conseguir destruí-la se foi Deus quem fundou? Abra sua Bíblia em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. O que está escrito aí? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete com freio. Edificarei a minha igreja. Mais forte, eu quero força agora. Edificarei a minha igreja. É a igreja do Frei Gilson?
É a igreja dos fulanos de tais que dizem que fundaram igreja? Eu fundarei a minha. E o que acontece se a igreja dele? Repete comigo. As portas do inferno. Mas tá fraquinho demais. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. Pode vir, Paulo, com a sua gangue inteira, nada vai destruir a igreja de Jesus Cristo, porque é a igreja dele e ele é mais forte. Ele é mais forte. E aqui eu termino com o texto. A igreja é mais forte que o céu. O céu e a terra passarão, diz a palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras que eu digo, não passarão. Mateus 24, 35. Que palavras? Que palavras? João Crisóstomo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra que me pertence, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O céu e a terra vão passar, mas a palavra de Cristo não passa. E se a palavra de Cristo para Pedro foi, a igreja não será destruída. Levante-se quem quiser para destruir a igreja. Lutarão em vão, cairão do cavalo, ficarão cegos, e a igreja continuará viva, porque a igreja é de Jesus Cristo. Bora ficar de pé e aplaude Jesus, aplaude a Igreja Católica Apostólica Romana. Desde quando eu saí de casa, me veio uma palavra que Deus pediu para falar para você. Eu não vou pedir para levantar a mão para você não passar vergonha. Mas Deus me pediu lá em casa. Paulo era perseguidor, não era perseguidor? E de perseguidor ele começou a ser pregador de Cristo. Deus me falava lá em casa quando eu preparava a pregação. Onde você vai pregar, Frei Gilson? Tem muitos homens lá que perseguiram as suas mulheres que iam para as igrejas. Elas iam para a missa e eles reclamavam. Agora tem essa onda de que, há uns anos atrás, a gente começou a acordar na madrugada. Frei Gilson, tem muito homem lá que você vai pregar. Que enquanto a mulher levantava para rezar e chorar pelo marido, chorar pelos filhos, para que acordar de madrugada? Não sei o que. Aí você começou a perseguir sua mulher dentro de casa. Eu não vou pedir para levantar a mão. Muito homem aqui, o padre convidou sua mulher para servir na igreja. Agora é só igreja, agora não sei o quê. Papapá. E por que e falando. E você só queria o seu bar. E quando era o seu bar não tinha problema. Quando eram os seus amigos não tinha problema. Quando eram os seus passeios não tinha problema. Quando era o seu trabalho não tinha problema. Agora, quando a sua mulher queria a igreja, você perseguia. Deus me disse que tinha homem aqui dentro que perseguia a sua própria família dentro de casa. Mas a palavra que eu digo é que depois dessa pregação eu sinto que essa perseguição acabou. Essa perseguição acabou. Porque agora você não vai mais perseguir sua mulher. Você vai se unir à sua mulher na pregação de Jesus Cristo. Amém? E eu quero que, se você tenha coragem, que você seja homem, você vai chegar para ela e vai dizer: amor, você me perdoa por todas as vezes que eu te vi com um terço na mão e te critiquei. Por todas as vezes que eu te vi com uma Bíblia na mão e te critiquei. Por todas as vezes que você quis rezar na madrugada e eu te critiquei. Por todas as vezes que eu quis passear e você falou que tinha que ir para a missa e eu te critiquei. Eu estou te pedindo perdão, porque eu persegui não a você, eu persegui a Jesus a qual você seguia. A partir de agora,
Eu posso não fazer as mesmas coisas que você. Talvez eu não consiga seguir o mesmo ritmo em algumas coisas, mas a perseguição dentro de casa acabou. Siga Jesus. Leve os nossos filhos para Jesus e conta com este homem, porque este homem levantou para ser servidor de Jesus Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, se para de lutar. Até onde? Até chegar aos céus. Para a gente terminar do início. Senhor, eu preciso te dizer que é impossível me esquecer. Vai. Preciso te quitar. É impossível me esquecer. Que não estou só nessa batalha. Eu não estou só nessa batalha. Entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. A cada nova experiência eu que te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. É a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistará. Vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha? Aqui a gente só tá com o homem. Vamos aumentar esse topa-sol? Aqui os homens vão botar isso. Mais uma vez, Senhor, preciso te dizer. Vai lá. Senhor, preciso te dizer que eu sei ver tu esquecer. Diga que não estou só nessa batalha. Entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. A nova experiência eu te glorifico. Diga isso, te ter é a maior diferença em mim. É a maior diferença em mim. Vai. Se os bons combates eu não combater, os combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, eu não completar. De que vale a minha fé tanto guardar? Vale a minha fé tanto guardar. Se perseguido aqui eu não for, aqui eu não for. Sinceramente um cristão não sou. Sinceramente um cristão não. Diga a tua glória eu quero conhecer. Tua glória quero conhecer. Viver a experiência de sobreviver. Agora você vai erguer teus braços e você vai cantar com a sua alma. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar aonde? Para terminar aí com teus braços. Eu quero ver só vocês agora, pra gente terminar. Viver. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando você é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Até aonde? Até chegar ao céu. Homens fortes! Sim. Deus vai te fazer cair, Deus vai te fazer cegar, mas vai te levantar um novo homem, aleluia! Aleluia! Que Deus te abençoe.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.